Olá, estamos no dia 15 de fevereiro de 2021. Meu nome é Juan Beran, eu falo em nome do Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília, o IPEP. Você que está aqui me assistindo terá notado que eu fiquei um bom tempo em silêncio, mais de 2 meses. E isso decorreu de meu incômodo com a plataforma do YouTube, que não está me agradando. Pretendo, num prazo que eu ainda não defini, talvez de um mês, 2, talvez 3 meses, partir para outra plataforma. Ainda não sei qual, existem algumas aí, mas eu acho que é uma tendência agora de sairmos do YouTube, Facebook, e todas essas redes que se tornaram extremamente totalitárias. Isso para nós que defendemos a liberdade de expressão, sempre que ela não perturbe a formação das novas gerações, das crianças, é extremamente importante. Vou falar hoje sobre um texto do Freud chamado O Tabu da Virgindade. Ele está aqui no volume 11 da coleção da Imago, a página 197. O título completo é O Tabu da Virgindade, e entre parênteses, Contribuições à Psicologia do Amor 3. É um texto escrito em 1917 e publicado em 1918. O interesse de falar deste texto do Freud veio do grupo de estudos que eu coordeno, aqui no IPEP, em que o tema do dia era exatamente esse texto, Tabu da Virgindade. E eu pude notar que as estudantes de psicanálise que participam desse grupo estavam extremamente incomodadas com a coisa da virgindade e com frases tipo assim, como é primitivo essa coisa contra as mulheres e como as mulheres ainda têm muito que lutar, etc. e tal. Né? Um posicionamento muito próximo do que traz os movimentos feministas e tudo mais. Então, partimos para o debate do texto. E quando a gente olha o texto com profundidade, as coisas são bastante diferentes. A primeira questão séria ali é que é um tabu. Então, se é tabu, o que é um tabu? Tabu se refere à necessidade de impedir o contato com algo que é perigoso. Se você ler a obra Totem e Tabu do Freud, isso fica bem evidente. É tabu tudo que pertenceu ao poderoso chefe morto. Então, não se pode tocar em nada. Animais, materiais, inclusive suas mulheres. Eles são tabu. E só pode ser acessado algo que é tabu por um substituto do chefe poderoso morto que esteja suficientemente protegido para não correr o risco desse contato. Então, já vemos que a virgindade aí está relacionada ao perigo. E aí, olhando o texto mais ainda, nós vamos ver que o perigo está, primeiramente, no sangue. Os povos primitivos, assim como hoje, muita gente tem medo de sangue. Tem gente que vai fazer tirar sangue para um exame e nem olha para a seringa, do medo que lhe gera. Tem gente que vê sangue e desmaia. E, inclusive, eu já sei de policiais que acontece isso, então não é coisa simples, não. E aí, a mulher sangra, periodicamente. E isso causa horror nos povos primitivos, porque o sangue remete à morte e remete à vida, vida e morte. E o defloramento causa sangue, remete a todos os perigos. Então, existe um medo ali. Daí dá um tabu. Mexer com algo que sai sangue. E sangue está relacionado tanto ao surgimento da vida quanto à destruição da vida. E um outro ponto importante que Freud percebe
é que a primeira vez que se faz alguma coisa gera muita ansiedade. Então, o homem primitivo, na primeira vez que fosse ter uma relação sexual, ficava extremamente ansioso. Então, ele temeu sempre bastante ser o primeiro no ato sexual com sua noiva. Daí que existia um aspecto de tabu que só alguém preparado poderia sobrepujar. Então, um grande sacerdote, ou o próprio pai da moça, ou feiticeiros, pessoas assim é que estariam habilitadas. Ou então, como em algumas tribos, uma senhora idosa que usaria um utensílio para romper o ímã. Com isso, não haveria o risco. Então, aí está uma base de tabu. Outro aspecto interessante é que Freud também discute na obra é o horror que causa na mulher ser deflorada. Isso causa um horror porque isso vem de conteúdos infantis que são, nesse momento, despertados. Porque ela, inicialmente, ela não se sabia menina diferente de menino. Clitóris e pênis eram só diferentes de pequeno tamanho. Então, essa questão que o Freud trata como inveja do pênis vai aparecer muito nesse momento. E, inclusive, ele relata casos clínicos de mulheres que, amando seu marido, sempre o atacavam depois do encontro sexual. E os homens primitivos teriam pavor de serem atacados, ameaçados pela mulher depois do defloramento. Então havia que deixar isso para outros devidamente preparados, e daí o homem depois já possuiria sua esposa, ela já não sendo virgem. Inclusive é comentado que depois que a mulher se torna viúva, o segundo relacionamento, o segundo marido, teria bem mais tranquilidade nos encontros conjugais. E é interessante a gente pensar também que um padrão da mulher histérica é agredir o homem que ela ama e que a ama. São notórios os casos que surgem na nossa clínica de mulheres que ofendem, agredir fisicamente o homem que ama. E, normalmente, entre um ato sexual e outro. Isso é bastante comum. Isso também é uma herança desses aspectos que são extremamente primitivos. Então, vamos ajustar essa questão do tabu da virgindade, não tendo como princípio que o homem poderia tudo e a mulher poderia nada, vivenciar somente os sentimentos de sujeição. Não é isso, porque quando ela perdia a virgindade com pessoas experientes, delegadas a fazer isso, e o marido ainda não tinha tido seu primeiro encontro sexual. Ele só teria depois disso. Então, vamos combinar que o homem ficava para depois? E, é claro, isso evoluiu para uma sociedade em que as mulheres com menos liberdade, devido aos compromissos familiares, filhos, etc. e tal, e também há uma sujeição sexual típica na mulher, que ela é, nesse sentido da sexualidade, mais contida, mas não dá para dizer que a mulher foi condenada a casar virgem, porque o marido passava a ser o segundo, né? Ela foi condenada, sim, a passar por um ritual de desvirgindamento, de defloramento, um ritual. E o homem ficava com o posterior ao ritual, posterior à cerimônia. Então, essa é a questão que está aí nesse texto. Então, talvez o termo tabu da virgindade não caiba bem. Talvez o melhor termo seja tabu do defloramento. Isso sim. Tabu do defloramento. Deflorar constituiu sempre um alto risco para o homem. E para a mulher,
ser deflorada constituiu sempre um momento extremamente importante. Até hoje, quando as moças falam dessa busca do primeiro encontro sexual, é algo extremamente importante porque vai realmente colocá-la no lugar de ter que abrir mão dos sonhos de masculinização, do sonho de ser equivalente a um homem. Não, ela precisa abrir mão e se permitir ser penetrada, que isto é o máximo da sujeição sexual. Então é isso que eu tinha. Obrigado por me acompanharem. Até o próximo momento. Lembrando que estou me preparando para sair do YouTube, mas me acompanhe aqui e no Telegram. No Telegram é o psicanálise _IPEP, IPEPP. Obrigado.